Então, boa tarde, galera. Eu sou Diego Carvalho, sou calouro do curso de Letras, Artes e Mediação Cultural da Universidade Federal Latino-Americana. E a gente está abrindo aqui mais uma roda de conversa da nossa Semana de Calores 2020/2020.1. A gente vive aí um momento muito difícil nas nossas vidas, né? Que é a pandemia do Covid-19. Então, eu quero iniciar essa mesa agradecendo a presença de todos, de todas e de todas. E lembrando a você que está em casa, que você possa permanecer na sua casa e que a gente possa juntos vencer esse vírus, né? A gente sabe o momento que a gente passa hoje e a gente sabe a instabilidade que cada um de nós passamos em nossas casas, nos nossos momentos de trabalho, então que a gente possa ser forte e firme. E não esqueçam, se precisar, contacte quem possa te ajudar. E se você pode ajudar, ajude a quem precisa. Nós precisamos vencer isso juntos. Nosso debate de hoje, a nossa roda de conversa, traz aqui um projeto muito importante dentro da Universidade Federal Latino-Americana, que é o Comitê de Equidade, Gênero e Diversidade da UNILA, né? O comitê que nasceu em 2018 dentro da universidade, vem aí fazendo muitas atuações, dentre a qual podemos destacar a Menina nas Ciências. Foi o comitê também que trouxe um grande debate, que é o modo em que os nossos calouros são recebidos na universidade. Quando a gente fala do trote, né? Nós temos trotes que muitas vezes passam do limite, e foi esse comitê, inclusive, que trouxe a campanha do Não ao Trote Violento, e que fala sobre a existência das mulheres e da diversidade dentro da UNILA. Temos aqui hoje a Maria Weber, a Cida, que é coordenadora da CEGED. Temos aqui a Carla Gassaldin, que é coordenadora também da CEGED, né? E a Renata Peixoto, que também está participando aqui com a gente. Então eu quero já abrir imediatamente para que vocês fiquem à vontade, se apresentem e curtam esse espaço que é todo de vocês. Muito obrigado, CEGED, por aceitar esse convite nosso. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao Diego por essa oportunidade de estar divulgando o CEGED para os calouros que estão chegando. É muito importante ter essa aproximação com o público, com os alunos, para que a gente também possa exercer a nossa função. Eu sou Carla, então, eu sou psicóloga, meu cargo é de psicóloga aqui na UNILA. Eu já trabalhei muito tempo na universidade, dentro da área de saúde do trabalhador, mas desde 2018 a gente está aqui atuando e se capacitando nessa área, nos eixos de atuação do comitê, que a gente vai comentar. O último título meu é o mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Outras pessoas do CEGED também fazem parte desse mesmo programa. E, no mais, eu sou mãe, gosto muito de arte, sou muito louca por arte e gosto muito de aprender coisas novas também, e acho que aprendo todo dia, principalmente aqui no comitê. É isso. Bom, seguindo a Carla, então. Carla, acho que você não viu, mas você é mãe mesmo, porque seu filho abriu a porta ali atrás de você. É a nossa vida, né, atualizada no modo remoto, gente, é isso mesmo. E assim, eu queria também agradecer ao Diego e, né, às outras estudantes de LANC que estão apoiando essa iniciativa. Realmente eu imagino que essa acolhida, né, ela tem um sabor especial, porque a gente se sente tão distante, tão frágil nesses tempos, né, que medidas como essa, né, iniciativas como essas, precisam sim acontecer e precisam ser valorizadas. Então, obrigada pelo convite, né, desde já, boas-vindas a quem chega na UNILA, a quem já está na UNILA, né, eu sei que os tempos são difíceis, mas existe sim muita coisa boa para a gente compartilhar. Existe uma rede de apoio muito bacana que a universidade tem, que a cidade tem, né? A gente tem pessoas maravilhosas. Eu não tenho muita experiência em outras instituições como servidora, mas a experiência que eu tenho na UNILA é de uma comunidade muito solidária. Então, solidária, né? Que eu nunca tinha visto isso nos lugares onde eu estudei. Então, é um espaço muito bacana, né? Não só essa iniciativa, mas a universidade consegue sim dar um suporte
bem legal. Temos muito ainda que melhorar, mas tem várias iniciativas bacanas. Falando um pouquinho sobre mim, então eu sou a Cida Maria, né? Maria Aparecida, Cida Maria. Estou na Unila desde 2012, sou administradora e antropóloga, né? No momento estou tentando finalizar o doutorado no mesmo programa que a Carla citou, Sociedade, Cultura e Fronteiras, aqui da UniOeste, que é uma outra universidade de referência na nossa região, né? Super importante, parceira da Unila também, né? Tem vários projetos que o pessoal faz em colaboração, né? Tem outros projetos que já existiam, que a Unila também agora virou parceira, enfim, né? Consolida o nosso espaço de formação, né, aqui na cidade de Foz e na região. E passando, né, da minha apresentação para a apresentação do CEGED já, gostaria de compartilhar assim, um breve histórico, antes da gente falar um pouquinho mais do que o CEGED pode oferecer à comunidade, né, retomando o que o Diego falou, que esse comitê nasceu em 2018. Então, só para contextualizar, quem está chegando agora, em 2017, a Unila aprovou, né, a Política de Equidade de Gênero, a PEG. Essa política ela foi construída por muitas mãos, com a participação de estudantes, de servidores técnicos, né, que a gente chama de TAIs, de servidores docentes. Foi, assim, o produto de um longo e amplo debate, né, que foi realizado ao longo de 3 anos, aí desde 2014. Foi uma construção realmente coletiva, foi um trabalho muito legal. A gente tem esse trabalho compilado e disponível na página do CEGED, quem quiser ver na íntegra essa política, né, e os relatos que foram construídos também, né, durante esse período. E em 2017, essa política foi aprovada. O que essa política contém? Ela contém eixos, ela contém diretrizes de como a instituição, né, precisa se comprometer e trabalhar com as questões relacionadas a gênero. E gênero não só no seu sentido literal, mas também nas suas intersecções. Então, um dos eixos, por exemplo, que a gente tem é o eixo étnico-racial, outro eixo que a gente tem é maternidade e paternidade, outro eixo, violência contra a mulher, e direitos da comunidade LGBTQIA+. Então, assim, a política foi pensada para ser um plano guarda-chuva, né, para abarcar diversas áreas e também colocar o compromisso de diversos setores dentro da instituição. O que acontece é que, no momento que essa política é aprovada, infelizmente não tinha... não houve condição de se aprovar a criação de um lugar que executasse essa política. O papel, o documento, previa a criação de uma secretaria. Seria uma secretaria de equidade de gênero, onde estaria centralizada, né, o acompanhamento e execução dessa política. Essa unidade não foi criada no mesmo momento de aprovação da política. Então, essa política ficou com uma diretriz institucional, mas sem necessariamente uma área que tomasse conta e que acompanhasse o que estava escrito ali. Em 2018, né, a comunidade sentiu, né, essa necessidade de que, mesmo sem ter condições de criar uma unidade definitiva, uma unidade institucional, como são as pró-reitorias, os departamentos, as secretarias, mesmo que não tivesse condições de ter isso naquele momento, era necessário ter um espaço oficial, um telefone, um e-mail, alguém, ter uma cara, ter um lugar para que aquela política acontecesse, né? Porque quando algo existe, todo mundo se compromete, é muito fácil também de ninguém se comprometer, né? O que é de todo mundo é de ninguém. E naquele momento, né, a comunidade acadêmica solicitou e a gente conseguiu, né, que fosse criado o comitê. Então, o Comitê Executivo pela Equidade de Gênero e Diversidade, né, foi criado em 2018, um ano depois da aprovação dessa política, com a missão de ser uma instância passageira, né, assim, ser uma instância
que tentaria acompanhar e executar essa política na medida do possível, né? Instigar também as estruturas administrativas, acadêmicas da universidade a prestarem atenção nas questões que estavam sendo colocadas por esse documento, mas no objetivo de, né, esperar o passo a mais, esperar o passo também para a criação de uma unidade maior que tivesse, né, que comportasse um número de servidores necessários para a execução da política, né, assim, uma equipe multidisciplinar grande, com diversas especialidades, e até esse momento, a gente ainda está na construção desse processo. Depois a gente vai falar um pouquinho, nesse momento, o que está sendo discutido, né, em questão de estrutura, mas é isso. O comitê nasce, né, nessa passagem entre termos a política aprovada e ainda não termos uma unidade administrativa que tivesse a responsabilidade de execução desse documento. Então, o comitê, né, nasceu naquele momento e 3 servidoras foram convidadas para compor esse espaço. Então, a Carla, né, entrou já desde o começo, eu entrei desde o começo, e a Regiane, que agora está afastada, que também está terminando o doutorado, entramos em 2018, e logo após, a gente também teve a grata satisfação de poder contar com a Renata, né, a professora Renata Peixoto, que está nos ouvindo, acompanhando como ouvinte aqui. Ela também começou a somar forças aí nas nossas atividades e compôs o comitê. Então, hoje nós somos 4, né? 4 mulheres, 4 servidoras, tentando executar e tentando acompanhar uma política que foi, né, desenhada para ser de responsabilidade de toda a universidade. Né? Então, é um desafio, claro, é um desafio, mas também é muito satisfatório a gente saber que foi um passo a mais, né? O comitê existe, a gente gostaria sempre de fazer mais, né, e de conseguir que a estrutura seja maior e seja melhor, mas foi um passo a mais do que a gente tinha anteriormente. E nesse rol de atividades que o comitê contém, a Carla vai contar para a gente um pouquinho mais sobre os serviços, né, que o comitê veio oferecendo nesse tempo de existência, desde 2018, né, inclusive nesse ano pandêmico. Então, ela vai compartilhar um pouquinho mais sobre os serviços que a gente tem no comitê CEGED. Bom, de repente, se alguém chegou agora, eu vou falar um pouquinho da aproximação que a gente teve com a rede. Assim que o CEGED foi criado, a primeira necessidade que a gente identificou no CEGED foi de uma aproximação com a rede de atendimento às mulheres em situação de violência em Foz, porque a gente entendeu, primeiro, que a gente deveria se capacitar nessa área, e também porque a gente entendeu a importância dessa rede para nós, tanto para fortalecer o trabalho do CEGED, quanto para que a gente pudesse encaminhar mulheres para essas redes. Então, a gente, nesse passar do tempo, a gente acabou tendo uma aproximação com equipamentos como a Delegacia da Mulher, como a Patrulha Maria da Penha, diversas secretarias dos direitos humanos, diversas outras entidades que tem, inclusive o CRAN, que é o Centro de Referência em Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, que também é um grande parceiro nosso. Então, foi muito importante essa aproximação e ela se mantém, e nós, a partir disso, adentramos também ao Conselho da Mulher, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, aqui em Foz do Iguaçu, onde também o CEGED entra lá para fortalecer. Nessa aproximação com a rede, nós entendemos também o papel do CEGED, que a princípio
era tudo novo, então a gente tinha que pensar esse papel. E nós entendemos também o CEGED enquanto um lugar que tinha uma responsabilidade que é social, primeiro com a comunidade universitária, mas também com a comunidade externa, porque a universidade, ela tem, um dos tripés da universidade é a extensão, que é justamente esse contato com a comunidade externa. Então, muitas vezes a gente faz oficinas, atividades, e a gente convida tanto as mulheres que fazem parte da rede, sempre a gente destina vagas à nossa comunidade universitária prioritariamente, mas a gente também, sempre que possível, a gente abre para a participação do público nas nossas atividades, né? De forma a ter essa aproximação tanto com a rede quanto com a comunidade externa. Bom, tendo passado essa fase, nós, então, justamente por entender o papel da extensão, nós criamos dentro da UNILA projetos de extensão, né? Um deles era interno, que trabalhava a questão da violência contra a mulher internamente. Outro que foi Meninos na Ciência, que o Diego citou, que era com crianças do ensino fundamental nas escolas de Foz do Iguaçu, onde a gente trabalhava a questão, tanto trabalhava as meninas, a questão do envolvimento delas com a ciência, quanto trabalhava o envolvimento dos meninos com o cuidado também. Bom, hoje é um trabalho muito importante, na verdade, o CEGED desde o começo fez, até porque era a principal demanda que fez com que o CEGED surgisse, foi o acolhimento das mulheres em situação de violência. Ou seja, hoje, tudo que tem a ver com o gênero, tanto para ser acolhida, porque às vezes a mulher nos procura, mas ela quer uma conversa com o comitê. Às vezes uma entidade da UNILA, um setor da UNILA nos procura justamente por uma conversa com o comitê. Então, aí participam as membras do comitê. E aí tem um serviço que, particularmente, eu trabalho, que é o serviço de apoio psicológico às mulheres em situação de violência, né? Então, tudo que tem a ver com gênero sempre é encaminhado, e também peço para vocês que encaminhem, para o CEGED, porque nós somos o órgão hoje que cuida de todas as questões relacionadas a gênero. Tanto que, por exemplo, se vier algum questionamento externo para saber de questões de gênero, como que a universidade está trabalhando, é sempre o comitê que vai estar respondendo essas pessoas, tanto questionamentos da ouvidoria internos quanto externos, né? Como órgão de referência nessa área dentro da UNILA. Um trabalho importante que cresceu muito durante a pandemia é o assessoramento do comitê para tanto outros setores da universidade, quanto para documentos. Então, os setores da universidade passaram a nos procurar, tanto em relação à resolução de conflitos que envolviam gênero, quanto também na confecção para dar a nossa participação, uma consultoria na construção de documentos institucionais. Então, nós já participamos de documentos muito importantes oficiais da universidade, como, por exemplo, as normas da graduação, né? Nós assessoramos programas também de pós-graduação, edital, por exemplo, o ICAL, né, fez um edital para priorizar que as mulheres pudessem entrar no ensino, né? Então, muito legal, muito inovador esse projeto, chamou o CEGED. Quando a UNILA foi instituir o ensino remoto, nós também atuamos na questão das servidoras mulheres, né? Porque as mães, está mais do que comprovado, as mulheres, e muito mais as mães e as pessoas que cuidam de alguém da família, ou alguém com necessidade especial, idoso, são as mais prejudicadas na pandemia. Então, a gente atuou no sentido de garantir que essas docentes não fossem prejudicadas nesse regime de ensino remoto da universidade, né? Depois, a Maria, se eu esquecer algum documento, que com certeza eu esqueci, porque tem vários que a gente ajudou e bem importantes. A gente já participou também de uma coisa bem legal, que foi o reconhecimento do curso de filosofia, né? O MEC esteve aqui, eles nos chamaram, falaram que a expectativa deles maior era conhecer tanto o núcleo de acessibilidade
quanto às questões de gênero, que está muito em voga nas universidades. Então, eles queriam muito, dentro do reconhecimento do curso, ouvir o que a universidade tinha em relação a isso. Também foi uma chamada bem legal. Agora eu acho que vou passar para a Maria para ela falar um pouquinho das nossas redes sociais e do nosso trabalho na pandemia também, que a gente fez bastante coisa. Perfeito, Carla. Então, dando sequência, só para a gente pensar assim, são muitas atividades, né? E cada atividade demanda um tipo de parceria diferente. Então, todas essas atividades que a Carla está falando, vocês imaginem, cada uma delas demandou um tipo, né, um nível de conexão com outra instituição, com outra pessoa, né? E nisso a gente vai construindo uma rede, e essa rede vai se fortalecendo e vai consolidando, né, o espaço que vai além da universidade, né? Assim, vai além das salas de aula, sejam virtuais ou sejam físicas, né? Mas mostra também o quanto a universidade precisa estar em diálogo com a comunidade, né? E essa área que o comitê atua é uma área muito importante para isso, né? Principalmente hoje a nossa vivência é nesse eixo de combate à violência contra a mulher. A gente não consegue dar conta de responder isso sozinhas, né? Ou a universidade, né? O comitê é uma instância que existe, né? Que está ligada à reitoria, que tem servidoras capacitadas e trabalhando com essas questões, mas a gente precisa ter o apoio, né, do suporte médico na cidade, do suporte psicológico de longo prazo na cidade, a gente precisa ter o apoio das forças policiais da cidade, enfim. Então, tudo isso, né, faz com que a gente vá construindo e consolidando essa rede. E nesse momento que a gente estava de forma online, a gente, né, pensou em como a gente poderia manter essa proximidade, fortalecer essa presença, né, e essa intimidade com a comunidade acadêmica e também com a comunidade de Foz, né? Como que a gente vai fazer isso de forma remota? Porque procurar um serviço, procurar um atendimento, quando você está passando por uma situação difícil, né, não é uma decisão fácil, né, não para quem está de fora, pode parecer que é uma consequência muito objetiva, né? Eu preciso de ajuda, eu busco ajuda e pronto. Mas para quem está numa situação de vulnerabilidade, quem está sofrendo, quem está numa situação de violência, essa decisão não é tão simples, né? Implica em muitas coisas. E na forma remota, né, implica também, às vezes, em estar com o agressor dentro de casa ou não ter condições de ter uma conexão segura, um espaço de fala seguro para buscar essa ajuda. A nossa intenção foi expandir as possibilidades de chegar até essas pessoas, né? A gente conseguiu fortalecer as redes sociais, né, que o CEGED já tinha, criamos outras, né, acho que o Instagram foi criado durante a pandemia, ou pelo menos começou a ser mais utilizado durante a pandemia, né, então a gente tem hoje a página do Facebook, a gente tem o nosso e-mail, a gente tem a página do Instagram, e a gente tentou produzir materiais que chegassem de diferentes formas nessas pessoas, né, e que se porventura alguém precisasse de ajuda, essa pessoa se sentisse acolhida e sentisse que, né, o CEGED seria, sim, um espaço de escuta seguro para essa pessoa procurar. A gente fez boletins, né, que foram temáticos ao longo desse período, esse ano pandêmico, aí, boletins temáticos com produção de entrevistas, né, com falas de convidados maravilhosos, assim. A gente também conseguiu publicar um livro, né, o primeiro livro organizado pelas membros do CEGED, um livro maravilhoso também, está disponível, né, na editora da Claxo, está disponível para download em PDF, de forma gratuita. A gente também fez algumas lives, né, do comitê, participou de outras tantas, né, que nós fomos convidadas. Além disso, por último, agora a gente tem
um novo produto fresquinho, que é o podcast que a gente gravou, né? A Carla estava de férias, então eu e a Renata assumimos esse desafio, né? Também para estar nesse tipo de canal e gerar esse tipo de conteúdo. Né? A gente participou de um projeto de extensão que existe na Unila, que é a Unila na Feira. E essa semana passada foi divulgada, essa semana foi divulgada a versão final, né, dessa gravação. Então, quem quiser procurar lá nos canais da Unila, os canais oficiais tem no YouTube também. Enfim, a gente tentou, assim, expandir, né, os canais de comunicação do SEGED, de estar presente nas lives, né, de entidades parceiras da cidade, de estar presente em grupos, né, nos comentários. O que a gente conseguiu alcançar, né, foi muito bacana. Nesse meio tempo, a gente teve um retorno da comunidade, de continuar sendo uma instância de procura, de escuta, de acolhimento. Então, isso foi super legal. Não sei se a Carla quer comentar mais alguma atividade, Carla, que de repente eu tenha esquecido. É da CLAEC, desculpa, gente, é da CLAEC, não da Claxo. Editora da CLAEC. Eu ia falar sobre isso agora, eu ia falar que o link tá bem fácil, o link do nosso livro para vocês baixarem, porque está na bio do nosso Instagram, o link. Então, quem quiser vai lá. Primeiro, eu queria convidar todos para curtir, acompanhar o conteúdo das nossas redes sociais. No Facebook é fácil, ou digita SEGED, com 2 E, SEGED, ou digita Comitê de Gênero, Unila, vai aparecer lá. E no Instagram é @seged.unila. Gostaria muito de ter vocês lá acompanhando os nossos conteúdos. A gente está sempre postando oportunidades, conteúdos dentro das nossas áreas de atuação, cursos, e praticamente a grande maioria, né? A gente coloca lá cursos e lives e conteúdos que são gratuitos. Então, é muito legal que todo mundo pode participar das discussões e pode conhecer um pouco sobre todas essas áreas. Essa semana, a gente, por conta do Mês da Mulher, a semana passada, nós estamos escrevendo textos lá, até convido para vocês darem uma olhada no Instagram e no Facebook, sobre mulheres, essa coisa de quanto algumas mulheres foram importantes na nossa história e muitas vezes silenciadas e apagadas por essa história, né? E que a gente não conhece. E o quanto que é importante a gente ter esse resgate dessas figuras, por uma questão de ancestralidade também, da valorização da mulher, até como própria inspiração para a gente no combate a uma sociedade tão machista que a gente tem hoje e que a gente sabe que aí que começa toda a violência contra a mulher. Em relação ao público LGBT, que ia mais, também é uma área que a gente não consegue abarcar todos os eixos por conta da alimentação de pessoal do comitê mesmo, né? Mas que futuramente a gente quer, ampliando para uma secretaria, enfim, conseguir trabalhar com mais pessoas. Porém, a gente tem feito também algumas coisas dentro dessa área dos direitos LGBT, né? Já fizemos recepção de calores, já fizemos vários eventos, né? Participamos também de outros eventos dentro dessa área. E uma coisa importante que eu queria contar para vocês, que a gente está participando agora, é de uma comissão de políticas afirmativas que a Unila formou, né? Então, o que foi possível para a universidade? Qual foi a decisão da universidade nesse momento? Foi que existiam diversos grupos que representam minorias, lutas legítimas e importantes, né? Entre todos, a única que tem uma política aprovada mesmo dentro da universidade é o SEGED. Porém, são diversos grupos, e a universidade pensou, então, em fazer uma área guarda-chuva, que possivelmente leve esse nome das políticas afirmativas,
né? E que construa um debate coletivo entre todas essas áreas e que a gente possa incluir essa política aprovada de gênero dentro dessa nova área, né? Onde ficariam todas essas questões relacionadas a políticas afirmativas, questões sociais, questões relacionadas aos direitos das minorias, né? A gente tem os indígenas, tem o pessoal que trabalha com os refugiados, então, tudo muito importante, né? Então, a gente está nessa comissão e ainda vai trabalhar um pouco, né? Porque o processo sempre é um pouco lento, construção coletiva, muitas ideias, e a ideia, então, é que saia, sim, daí esse setor agora, porém, é esse setor guarda-chuva, né? Que a gente tá criando aí em conjunto com a universidade. Acho que é isso. Novamente reforçando os serviços que o CEGED faz, né? O nosso e-mail é ceged@unila.edu.br. Todo mundo que quiser seja muito bem-vindo, tanto numa aproximação com o comitê, quanto também para encaminhar pessoas ou para procurar caso seja uma pessoa em situação de violência, né? Então, acho que é importante, a gente tem esse serviço de apoio psicológico, a gente tem o acolhimento e a gente faz orientações da rede de atendimento onde essas mulheres podem procurar, né? Então, é muito legal que vocês ajudem a gente a divulgar esse trabalho também, né? Ainda mais que vocês estão chegando, então, ajude as pessoas a conhecerem onde elas podem procurar. Exato. Queria aproveitar também, só para fazer o convite desse espaço não ser também só para o acolhimento ou de denúncia, de apoio, mas também ser um espaço de construção sobre essas questões de gênero na universidade, né? Então, quem tiver interesse, quem desenvolver projeto na área, né, e quiser, de repente, contar com o comitê para fazer alguma parceria, também pode nos contatar, né? Tem alguns projetos que a gente, né, já desenvolveu, tem outros que a gente está construindo junto com alguns estudantes. Então, esse espaço está aberto também para a gente se conhecer mais, para a gente poder dialogar, né? Se estivéssemos presencialmente, iríamos falar para vocês passarem tomar um café, ou um mate. No caso, esse espaço virtual faz com que as nossas relações fiquem um pouco diferentes, mas nós estamos à disposição também, né? Quem quiser nos contatar pelo e-mail, marcar uma conversa, a gente está à disposição. E só reforçando, então, o livro, né? Que a Carla falou ali do link, que é da edição da CLAEC. O título do livro é Por Elas e por Nossas Lutas, Igualdade e Justiça nos Debates de Gênero e Diversidade nas Sociedades Contemporâneas. Vale super a pena, né? Vocês podem usar, inclusive, de referência nos trabalhos de vocês, assim. É um material bem bacana e tem uma produção bem importante da nossa comunidade. Eu não sei se vocês conhecem como que funciona, né, já através do e-mail da Unila. Queria que vocês também pedir para vocês ficarem atentos e divulgar também, porque a gente volta e meia está presente, seja por texto, seja por divulgação das nossas atividades, tanto no Instagram e no Facebook, que eu já falei do próprio CEGED, quanto no La Semana Unileira. Para quem não conhece, é um informativo muito legal que a Unila fez, assim, uma iniciativa muito legal mesmo, eu particularmente adoro. Não percam que vai sempre para o e-mail de vocês, né? Agora, na pandemia, está tendo menos edições, acho que é uma semanal, se não me engano, mas fora da pandemia fazem mais edições, né? Então, lá sempre tem notícia, atualização, texto do CEGED, né? E também no Instagram da Unila, né? Às vezes no Facebook, mas no Instagram da Unila a gente sempre coloca também, eles divulgam as ações do comitê. Eu queria agradecer imensamente a presença dessas mulheres maravilhosas. Eu sempre digo, vou dizer de novo, é uma honra, né,
poder saborear desse conhecimento da Cida, da Carla, da Renatinha, né? Eu também tive a honra aí de participar na mesa da visibilidade LGBT, com um texto sobre a resistência LGBT. E agora eu abro aí para os nossos convidados. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para as nossas convidadas? Pode abrir o microfone e perguntar, por gentileza. Cada vez, por favor. Ok. Não havendo perguntas, eu vou agora fazer uma coisa muito legal, porque eu sou da arte, eu sou da cultura. Eu vou começar a fazer um pupurri. Na real, esse pupurri ele vai rolar no fim das minhas perguntas. Eu vou direcionar para você, Cida, a primeira pergunta. Universidade e comunidade, o que você pensa sobre isso? A universidade só cumpre a sua função se for integrada à comunidade. A universidade não é só saber acadêmico, é vivência comunitária também. Carla, mulher, universidade e acompanhamento, o que é importante dizer? Eu acho que a primeira coisa que é importante dizer é que todas nós mulheres, ao longo da vida, vamos sofrer, já sofremos algum tipo de violência. Os dados mostram isso, né? Então, acho que a mulher dentro da universidade, ela precisa, tanto na vida quanto dentro da universidade, participar desses debates. Por isso que a gente chama para perto do CEGED. Participar desses debates para construir, porque a própria ciência, a nossa sociedade é uma sociedade historicamente patriarcal. A ciência também é historicamente patriarcal. Então, o enriquecimento que a mulher e esse debate, e essa visão do feminino, inclusive ampliada, né, dessa visão patriarcal do que seja feminino, é importante trazer esse debate para a universidade e que as mulheres participem disso, que elas sejam agentes dessa transformação, sabe? E procurem se envolver com esse tema, eu acho que isso é muito importante. E também a gente atua ali dentro da universidade, dentro dessa questão dos direitos da mulher. Então, muitas mulheres, que seja por uma questão pessoal, seja com envolvimento, uma situação de violência pessoal na casa delas, quanto a gente também recebe, porque essa pessoa é uma pessoa da comunidade acadêmica, ou seja, entre pessoas da comunidade acadêmica, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, elas podem e devem procurar, porque ninguém merece sofrer sozinho. Todo mundo precisa de um espaço de fala quando está sofrendo, até para poder ressignificar algumas coisas e conseguir, às vezes, dar um passo a mais para sair dessa situação de violência. Então, é isso. Para ambas as duas, calouros, trote, acesso e ensino remoto na pandemia. Decidam aí quem responde primeiro. Tá. Então, bom, calouros, trote, acesso. Assim, eu acho que, pelo menos nesse ano, a gente está sentindo que a questão do trote está mais tranquila, porque, né, a não presença física trouxe esse movimento. Mas, em contrapartida, o ensino remoto, né, traz esse distanciamento, essa dificuldade de conexão com esse momento que é estar na universidade. Então, quem já estava na universidade manteve as relações que já estavam estabelecidas, mas quem está chegando, quem precisa construir essa rede, é muito difícil, né? Imagina você fazer um trabalho em grupo, você não tem tempo, né? A gente cansa de ficar nas redes, né? É muito mais, demanda muito mais da gente estar nesse espaço virtual do que estar no presencial, né? Porque a nossa vivência, ela não é só visual, a nossa vivência, ela também é de tato, ela é de cheiro, ela é de presença, ela é de outras partilhas, né? E nesse momento a gente está vendo esse mundo, né? Isso cansa muito mais, a gente não está usando os nossos outros sentidos, as nossas outras conexões com as pessoas. Então, para quem está chegando, né, eu espero que, assim, vocês tenham um pouco de paciência, porque eu, de verdade, acho que
essa comunidade, né, que essa construção da UNILA vale a pena, né? Vamos ter força, né? Vamos ficar juntas aí todas para a gente conseguir passar esse período mais complicado, mas que logo a gente vai estar presencialmente também compartilhando essas vivências e construindo um mundo melhor. Carla, antes de você responder, a Renata pediu para fazer uma pergunta. Pode fazer, meu amor. Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, coraçõezinhos. Essa é a Renatinha, do comitê também. Comitê também, só que hoje aqui eu tô de ouvinte, e aí eu pensei em fazer uma pergunta para as minhas colegas do comitê, me colocando aqui como professora da UNILA. E aí vocês que são calouros, calouras e caloures vão entender o porquê. Eu estou ministrando disciplinas, né, para quem está chegando, para quem é calouro, para quem ainda não conhece a universidade, para quem ia começar a estudar e aí as aulas presenciais foram interrompidas. E aí tem todo esse processo de adaptação a esse novo ambiente, essa nova forma de estudo, e a gente sabe muito bem que, principalmente no caso das mulheres, né, a gente tem alguns fatores que são complicadores e que se referem às múltiplas jornadas, né, de trabalho, o trabalho, a casa, a dimensão dos cuidados. E aí eu recebo, como professora, às vezes, assim, alguma mensagem ou outra de uma outra pessoa falando por uma menina, por uma mulher, porque às vezes a estudante ela tem receio. Ou mesmo no comitê, a gente pode perceber que chegam, às vezes, algumas dúvidas, algumas consultas, e aí eu, como professora, eu fico pensando assim, mas, gente, por que não direcionar isso para o professor, para a professora? Então, eu queria ouvir as meninas, né, Maria e Carla, sobre isso, porque a impressão que eu estou tendo e que eu tive é de que, às vezes, as mulheres se culpam tanto que elas acham que seria muito terrível ter que entrar em contato com o professor e com a professora e falar, eu não posso fazer um trabalho em grupo, porque para mim vai ser mais difícil, eu tenho outros horários, ou pelo fato de ser mãe e ter uma criança pequena, eu tenho uma outra necessidade. Então, se vocês pudessem explorar um pouco isso, né, que é algo muito da realidade, principalmente das discentes que são mães, né, ou, né, sei lá, são casadas, ou tem um companheiro, tem uma companheira, né, tem outras relações aí para cuidar também, a minha impressão é que existe um medo, um silenciamento, um receio e uma grande ansiedade, sabe? Uma ansiedade que compromete, às vezes, o andamento do curso, porque a minha impressão é que as pessoas estão, assim, apavoradas e achando que esse lugar, a universidade, não é para elas. Que elas estão percebendo tantos entraves que elas têm medo até mesmo de reivindicar, têm medo até mesmo de aparecer. Seria mais ou menos isso. Então, na verdade, quando a Renata, a pergunta anterior, né, que o Diego fez do acesso das mulheres, assim, mulher, acesso, permanência, eu pensei muito na questão que a Renata falou agora das mães, porque a gente recebe essa demanda, né, e, claro, nos procura em relação a isso, porque nós temos o eixo paternidade e maternidade, nos procuram justamente pela questão da inclusão da mulher, que é mãe, com toda a sua especificidade, dificuldade, dentro da universidade, das questões da universidade, seja por questão de amamentação dentro da universidade, seja por questão da dificuldade mesmo no ensino remoto, de estar organizando aquela situação de ter que cuidar do bebê e ter aula, né? Então, o CEGED, ele atua nisso de forma que
os setores da universidade, né, e sempre orientando os professores, orientando os setores da universidade também que conversam com eles, para ter essa visão mais inclusiva, até para as discentes se sentirem acolhidas, né? Porque acho que o que elas sentem às vezes, Renata, é que assim, a maioria não tem o meu problema, então eu que vou incomodar, né? Porque historicamente a gente sabe que muitas vezes não há uma sensibilidade para essa questão das diversas jornadas de trabalho da mulher, né? A gente viu agora na pandemia que daí as mães ficaram em casa, a dificuldade de produção. Veja, vamos pegar a questão de produção científica, a gente fez um levantamento. Na pandemia, os pesquisadores homens, ou eles mantiveram a produção, ou eles aumentaram a produção científica deles. As mulheres diminuíram a produção científica. Por quê? Porque a gente sabe que 80% do trabalho doméstico ainda é feito pelas mulheres. Os trabalhos de cuidado com os filhos, com as pessoas da família, né? Então, realmente, a mulher fica sobrecarregada, não só pela questão da maternidade, né? Eu estou exemplificando com a questão da maternidade, mas, assim, até essa questão doméstica mesmo, até a questão de cuidados, às vezes até com a família do companheiro. Ela acaba se responsabilizando, não é nenhum dos casos que a gente vê isso. E isso impacta diretamente no desempenho acadêmico, impacta diretamente na permanência das mulheres dentro da universidade. Até mesmo a questão de sofrer uma violência, né? Porque o que acontece? Situação de violência que chega para o CGE de apoio psicológico. Tem mulheres que não têm condição, dependendo do momento dela, do tipo de violência que ela sofreu, ela não tem condição acadêmica, naquele momento, de dar conta da condição acadêmica. Então, isso tudo, assim, com o profissional de saúde, a gente faz uma avaliação, né? Interfere nisso também, né? Porque o profissional de saúde tem essa atribuição, né? Então, é importante, eu acho que é importante. E, agora, retomando o que a Renata falou, é claro que, com o passar do tempo, é importante também, um dos papéis do CEGED é ajudar nessa sensibilização dos professores e professoras, né, em relação a essas situações, né, mas só que assim, isso é novo, isso está chegando para a gente agora, e ressalta no ensino remoto, nem todas as mães, nem todas as mulheres vêm nos falar, às vezes elas sofrem quietas, não falam nem com o docente, mas também sofrem quietas, não falam com a Prograde, né, pouca gente nos procura por isso, né, quando nos procura a gente tenta intervir da melhor forma possível para ajudar, mas a gente tem que trabalhar, todos nós temos que trabalhar nessa sensibilização, né? Mas assim, para que tenha essa proximidade nessas questões de gênero também, que a gente sabe que tem professores e professores que tem, mas sabe que tem outros que é mais difícil, né? Então a gente tem que trabalhar, chegando essa demanda agora para a gente começa a pensar em frentes que antes, de repente, não tinham chego. O comitê, querendo ou não, 2018 parece que é muito, mas não é muito. Ainda mais que 2020 a gente ficou em pandemia, 2021 pandemia, então assim, o comitê é jovem também, a gente está construindo, né? Precisa de vocês para construir. Carla, posso complementar uma coisa? Fiquei pensando aqui no que a Renata trouxe, né? Que assim, cada vivência nossa é atravessada por diferentes elementos, né? Mas alguns elementos estão presentes em todos os papéis sociais que a gente vai ocupando ao longo da vida, né? Então, assim, a força das hierarquias e a força do patriarcado está muito presente no espaço da universidade, né? E, principalmente para as mulheres, né, a culpa é um elemento muito poderoso de invisibilizar e de destituir, né, esse espaço que é legítimo, sim, né, que a pessoa precisa, sim, entender que a mulher precisa, sim, principalmente a mulher, mas não só a mulher, né, o estudante que atravessa de uma maneira ou de outra algum grau de vulnerabilidade, né, a estudante, o estudante, não só as mulheres, mas o que a gente vê, né, nesse momento
em relação ao cuidado, né, com a casa, com outras pessoas, principalmente as mulheres. Mas a culpa, ela funciona muito para nos calar e para nos tirar desse espaço, né, porque é uma resistência estar nesse lugar, é uma resistência a afrontar essa hierarquia que está colocada, esse patriarcado que está colocado, né, então eu diria assim, para essa comunidade, né, principalmente para essas estudantes que estão chegando, né, utilizem os espaços, as estruturas existentes para se apoiar, para se fortalecer, né? Não tenham medo de questionar, não tenham medo de pedir, né, o que vocês acham que é necessário. Eu acho que muitas vezes a gente, né, tá chegando num lugar e a gente fica com medo de causar, a gente fica com medo de solicitar uma coisa que eu estou em dúvida se é meu direito ou não, né? Se você tiver dúvida, peça, né? Ou entre em contato com instâncias que podem te ajudar a pensar sobre isso, né? Em como você está se sentindo, em quais são os caminhos para buscar uma vivência mais tranquila, mais proveitosa na universidade, né? A formação acadêmica é uma etapa muito especial da nossa vida, né? A gente aprende a aprender. A gente não vai sair da universidade formado e ter uma ruptura, né, do processo de aprendizagem. Isso não acontece. O que acontece é o movimento de aprender a continuar estudando sozinho, aprender a continuar buscando informação, né, depois da universidade também, né? Então é uma etapa em que a gente aprende, né, não só as coisas técnicas, mas também sobre a gente, sobre o nosso lugar no mundo, sobre o papel da educação, né? É um momento de reflexão sobre a vida. E se você está nesse lugar, é porque você merece estar nesse lugar, é porque você tem condições de estar nesse lugar, você tem esse privilégio, né? Quantas pessoas gostariam de estar nesse lugar? Então, use sim, ocupe esse espaço como um espaço seu e use das instâncias da universidade para continuar nesse espaço que é seu, né? Use das instâncias da universidade para se sentir bem nesse lugar. E o CEGED é uma dessas instâncias, né? E o que a gente tentou trazer aqui hoje foi um pouco da nossa atividade, foi um pouco da nossa existência, mas a gente está sempre abertas a construir novos diálogos, a pensar novos papéis, né, para o CEGED, para esse debate de gênero. Então, indo para o encerramento, né, Diego, quero de novo agradecer essa oportunidade e colocar o CEGED à disposição, né? A Carla já fez a nossa propaganda das mídias aí, acompanhe a página, né? É um canal de divulgação das ações, não é um canal de comunicação, assim, a gente prefere sempre se comunicar pelo e-mail institucional, né? Para a gente saber quem que está falando com a gente prefere, sempre que necessário, marcar uma hora, fazer uma conversa virtual, né? Para a gente se conhecer um pouco melhor. Então, não fiquem receosos de nos contatar, né? E não só a gente, mas outros espaços que vocês vão aprendendo e vão conhecendo que existem aí da universidade. Na dúvida, entrem em contato, falem como vocês estão se sentindo, né? Infelizmente, a gente não tem como adivinhar. A gente tenta ampliar aí os nossos canais e os nossos trabalhos, né? Os nossos serviços, com essa gama de informação, né, nos canais de divulgação, para que essa informação chegue, mas às vezes não é bem essa informação que você precisa. Então, se é outra informação ou se é outro tipo de apoio, entre em contato com a gente, né, pelo e-mail ceged@unila.br. Quem não está ainda habituado no Zimbra, se você colocar lá no o começo, né, da palavra, da instância que você está procurando, ele sugere o endereço. Então, se você colocar lá comitê de gênero, comitê, já vai aparecer algumas opções, né? Isso para tudo. Às vezes está com dúvida de alguma coisa da PRAE, da Secretaria Acadêmica, você não sabe o e-mail do lugar,
se colocar lá no Zimbra o começo da frase, ele já sugere alguns endereços. Então, né, nos busque por lá, nos acompanhe nas redes, está à disposição. Acho que eu preciso também fazer a despedida, agradecer de novo o convite, a iniciativa linda do Diego, sempre excelente, maravilhoso, comprometido com a universidade. Eu falei Diogo, não, Diego. Diego. O Diego também agora é caloure, né? O Diego também, gente. Então, bem-vindo também, Diego. Mas a gente já conhece, o Diego já é parceirão de tempo. Só a gente já deu nosso tempo, então eu vou me despedindo. Só queria lembrar que o CEGED, nós trabalhamos com um conceito ampliado de mulher, com todo mundo que se sente mulher. Então, nós trabalhamos com questões das mulheres trans, das mulheres LGBT, QIA+, né? Então, todo mundo que se sente mulher pode ser acolhido, ter apoio psicológico no CEGED, em tudo que tiver. O nosso recorte é a questão de gênero, né? Então, é isso. Mais uma vez, falo para vocês seguirem a gente nas redes sociais. No La Semana Unileira, que a gente sempre está no Insta da Unila. E é isso. Obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. E é isso. Queria mais uma vez agradecer as meninas. Eu encerro esse nosso bate-papo lembrando uma mensagem que, se salvo me engano, é de Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher. E tornando-se mulher, nós podemos acessar e resistir às lutas. Porque a gente pode não ter falado aqui, mas hoje a gente passa um momento muito difícil. Mas a nossa resistência, como a Cida falou, eu vou usar de novo, é aprendendo o que se aprende. E é isso que a gente está fazendo aqui, usando o que nos tem dado, né, para chegar perto de você. E é por isso que essa nossa conversa estará disponível e ao vivo para você no nosso canal do YouTube. Quero aqui também agradecer, além da CEGED, o Fórum de Lankin, o CA, a Baiala, os meninos do CA que estão aqui com a gente também, né? Não só a mim, mas toda essa galera que está por trás dessa semana acadêmica, e que vocês fiquem ligados nas próximas atividades que estão por vir, no nosso projeto Lankei, se você já enviou, não enviou seu material, envie o seu material no nosso blog lindíssimo, que vai sair daqui uns dias aí no ar, e que possam acompanhar hoje e pelo resto dos dias esse debate maravilhoso e muito construtivo que a gente fez aqui com a CEGED. Um grande abraço a todos e a todas, e uma boa noite a todos, todas e todas vocês. Encerramos aqui nossa mesa com a CEGED Unila.